Se você viu meu último vídeo, acho que ficou bem claro que eu gosto muito de arte, vendo que eu devo ter falado essa palavra no mínimo umas 37 vezes. Eu chequei, foram 23. Eu falo que gosto de arte de forma propositalmente ampla para justamente abraçar tudo que se encaixa no guarda-chuva que a palavra exerce. Mangá, como dito no vídeo passado, filmes, jogos e também música. Deus, eu diria que principalmente música, inclusive. Mas nem sempre foi o caso, porque se comparado com outras formas de mídia, a música foi a que mais demorou provavelmente a amadurecer como conceito na minha cabeça. O que faz total sentido porque, bem, há uns anos atrás eu era uma criança. Acho que o tipo de interpretação de texto que se pode esperar de uma criança sobre um mundo tão vasto é bem limitado mesmo. E quando eu parei pra refletir sobre que tipos de música eu gostava quando eu era menor, me veio na minha cabeça na mesma hora aberturas e músicas de desenho. E, por motivos óbvios, o primeiro estilo musical fora dessa bolha que me cativou foi a música geek. Os clássicos raps de anime. Acho muito difícil você não ter ouvido falar esse ponto, vendo que cada vez mais o cenário tá crescendo e tudo mais, mas só por via das dúvidas. Música geek, rap de anime, são músicas escritas e cantadas interpretando um personagem, mas não necessariamente só presas a esse conceito, onde os compositores usam do ritmo e melodia para adaptar o sentimento de um personagem ou a história de uma obra em música. E eu acho isso bem legal. Algo que começou lá pros anos de 2010 e que se estendeu até hoje. Anteriormente tendo poucos artistas como 7 Minutos e tal, mas enfim, acho que vocês já sabem disso. Desculpa, mas... quem é você? Como assim, senhor? Sou eu, Renatinho15, lá do site. Que site? Que Renatinho? Meu amigo, eu te conheço. Eu vim te comer. E é muito louco ver a evolução de toda essa comunidade, não só em questões de termos técnicos, mas também como a gama de tudo isso foi aumentado. Patrocínios, shows, diferentes gêneros entrando na cena, e tudo isso foi bem interessante de ver evoluindo aos poucos. E eu não acho que isso seja algo especial da comunidade de anime, acho que isso dá mais pelo fato de que a maioria das pessoas que cresceram na cena era o mesmo tipo de gente que eu via 7 Minutos e Player Tals quando mais novos. E sim, eu tô ciente que isso não é algo exclusivo dessa comunidade, dá pra fazer ótimos paralelos em outras comunidades focadas em outro tipo de música que tiveram uma história parecida, mas, bem, não é delas que eu tô falando hoje aqui. E naturalmente com o crescimento desse nicho foi se abrindo mais portas para que pessoas novas gostassem ou não do gênero. E bem, ambas as vozes são bem presentes na comunidade. E eu não importaria tanto com isso se o que tivesse sendo dito pelos dois lados fosse minimamente coerente, pelo menos pra mim. Por exemplo, de um lado temos a rapaziada que já escuta Rap Geek, argumentando com outras pessoas que têm um criticismo tão vazio quanto achar vergonhoso. Rap de anime. Vocês respeitam essa parada? Vocês respeitam, tipo, o bagulho, rap pop, rap essas paradas? Pode ser sincero, eu joguei na mesa, foda! Você tá ouvindo uma música do Sasuke, irmão. O que, a propósito, sim, eu acho que achar vergonhoso é motivo suficiente pra não ouvir alguma coisa, uau, quem diria? Mas ao mesmo tempo que eu defendo isso, eu concordo em parte de que esse argumento é meio datado a esse ponto. Porque quando você para pra observar o que os artistas da cena estão fazendo, é basicamente pegar uma peça de arte já existente e adicionar a interpretação e sentimento deles em cima daquilo. Pelo menos deveria ser assim. Cá entre nós, pessoas ou personagens usarem de música pra se expressar também não é algo novo. Musicais existem tem um bom tempo já. Porque um seria arte, o outro não. Claro, os escopos são diferentes, tudo bem. Se tem a ausência de figurino, storytelling, entre outras coisas. Isso é a pura essência da arte pra mim. Pegando algo de outra realidade e trazendo isso mais pra perto de outra, seja por você ou pelas outras pessoas. Se isso não é arte pra você, bem, eu sinto muito. Falando agora da parte mais interpretativa das músicas, que é geralmente o ponto que o povo que defende o argumento de ser vergonhoso mais foca, é meio hit or miss, dependendo do quão acostumado você tá com esse tipo de coisa. E eu que sou... ai, meu Deus. Eu que sou nerd, sabe? Joga RPG, os caralho. Eu tô super à vontade ouvindo a música de uns manos gritando no próprio quarto fingindo seu Sasuke. Depende do quão aberto você tá a escutar realmente o que tá querendo ser passado ali. Mas, às vezes, a resistência de certas pessoas a esse tipo de música é bem entendível, na real. Primeiro ponto é que, bem... a comunidade de anime no geral não é exatamente a mais receptiva. Eu acho que todo mundo sabe disso. E como a maioria das músicas são de anime, inevitavelmente uma parcela dessa parte bizarra da comunidade acaba sendo atraída também. E assim como na própria comunidade de anime, acaba se sendo permeado, sabe, em volta das músicas. Seja dos ouvintes ou dos artistas. E, bem, pelo amor de Deus, é óbvio que não é todo mundo que é assim, eu tô generalizando legal. E esse não é nem o problema mais notável da comunidade, sendo sincero, eu só quis dar um mini jab na parcela de otaku em céu porque eu acho divertido. E segundo ponto, a base argumentativa das pessoas que defendes com... que defendes?
Jogo do elefante! E segundo ponto, a base argumentativa das pessoas que defendem com garras e dentes músicas de anime é só por pura discussão de ego. Ah, mano, mas, velho, os drives da voz do Enigma são muito fodas, velho. Mano, as guitarras, velho, do WB... Mano, o Unirap, velho, quando ele... Nossa, quando ele... Shut the fuck up. Eles se agarram muito fervorosamente em conceitos menos interpretativos das músicas, tipo como performance vocal ou edição dos clipes. Algo que eu acho que é muito fácil de medir de forma técnica pra alguém que não é do nicho de música de anime. Ignorando totalmente a individualidade do que essencialmente faz essa bolha ser tão interessante pra mim. E obviamente as coisas têm sim o seu valor, elas não são nem um pouco dispensáveis. Tipo, os editores mandam muito, isso é inegável. Tem muitos artistas que têm um ótimo conhecimento técnico da parada. Realmente, eu acho que não devemos realmente poupar elogios em relação a esse tipo de coisa. Mas, pessoalmente falando, não é o principal motivo que me atrai a escutar esse tipo de música. Ou qualquer música no geral. É sério, essa é uma das comunidades mais inseguras que eu já vi na vida. A necessidade de receber validação de outras pessoas que nem sequer escutam o gênero que você tá falando é muito estranha pra mim. Eu entendo se frustrar com alguém tendo preconceito com o que você gosta e tudo mais, ainda mais quando as críticas aparentam ser tão vazias quanto elas são. Mas é sério, se incomodar ao ponto de ter 1 milhão de vídeo ensaios todos iguais, repetindo os mesmos argumentos? Eu não vi isso acontecendo nem com K-pop, metade da internet já chutou essa rapaziada de cabo a rabo. E como eu disse, eu sei que a galera que critica não tem muita base, a principal crítica que a gente vê é as pessoas falando que um cantor fingindo ser o que não é vergonhoso. Mas sabe, se vocês gostam das músicas tanto quanto vocês dizem gostar, que tal interpretar as músicas, criar músicas, falar sobre os artistas e suas obras? E talvez seja polêmico o que eu vou falar aqui, mas eu não acho que os artistas têm zero parcela de culpa nesse meio todo. E eu tô falando de mediocridade interpretativa. Eu posso até citar um caso recente, quando o Unirap fez uma música baseada no Yu Tokotsu de Jujutsu Kaisen. E era uma música bem diferente do que as pessoas esperavam e tal. Daí ele foi alvo de críticas, naturalmente. E eu tenho meu próprio take sobre isso tudo, sobre esse tipo de situação, no caso, não necessariamente o caso do Unirap. Tipo, você tá na cena de música geek, e se você não usar um pouquinho da peculiaridade do que torna essa comunidade especial, por que fazer parte em primeiro lugar? Não necessariamente acho que esse seja o caso do Unirap aqui, até porque eu tô cagando. Mas eu acho que se trata de um certo equilíbrio, de utilizar as coisas da obra original pra criar algo novo e também adicionar algo àquilo que já tá estabelecido. Seja suas próprias interpretações ou até interpretações da comunidade mesmo. Qualquer coisa que justifique a música existir. Mas voltando pra falar um pouco agora mais dos ouvintes, vocês parecem tão inclinados a falar sobre tudo isso sem realmente falar nada. Tipo, com a maioria da comunidade fazendo vídeos rasos, definindo pontos fáceis de se concordar. O que não é crime, mas na minha opinião isso não tá exatamente movendo a comunidade em uma direção interessante. Um adendo aqui, o segmento que vocês acabaram de assistir foi escrito há uns bons meses atrás. Sim, eu sei, eu tô enrolando legal pra fazer vídeo, enfim. E recentemente eu me deparei com isso. Yeah! O vídeo onde o cara não escreve nem a letra de um rap e pede pro fodendo chat GPT escrever pra ele, usando de base letra já escrita por artistas de verdade. E eu acho que isso segmenta bem alguns dos pontos que eu acabei de passar aqui. Sabe todo o trabalho que eu falei que criar uma música envolve? Então, pega tudo isso e joga no lixo, já que não tem nada pra se amar aqui. E o mano literalmente não se dá o esforço de fazer literalmente 5% do trabalho. E temos mais um caso de vitimismo onde o usuário de IA acha que falta de talento e esforço justifica o uso da ferramenta. Hell yeah, baby! É sério, enquanto tiverem pessoas que desenham com a boca e com os dedos dos pés, eu nunca vou achar que vocês realmente têm uma desculpa válida. A não ser que, sei lá, vocês arranquem os braços e as pernas de vocês. E esse não é nem o primeiro caso de músicas de IA na comunidade de anime que eu me deparei nos últimos meses. Mas todas as músicas avulsas que apareciam quando eu precisava sobre, não te passava nem de 100 views. Então eu só tinha descartado a possibilidade de comentar sobre nesse vídeo aqui. Mas agora tem um tutorial não só incentivando, como ensinando como fazer. De um cara popular, inclusive. Ele até fala isso aqui no vídeo. Isso é muito incrível, cara. Eu confesso que eu tô assustado do que vai se tornar a inteligência artificial daqui a alguns anos no futuro. Daqui a pouco estamos falindo todos os cantores e rappers de anime. E dessa forma a nossa música já tá pronta. Tipo, mano, eu achei que ia ter, tipo, sei lá, uma piada. Meu mano só tá fazendo isso por mau caratismo mesmo. Pode pá. Eu podia falar várias coisas sobre esse caso aqui, mas eu literalmente falei sobre um caso parecido recentemente. Caralho, faz 10 meses. A diferença é que aparentemente o coitadismo não foi tão efetivo, já que metade dos comentários tá falando com pai, isso é. E eu genuinamente acredito que isso é porque o cara tá usando a voz do Toby pra falar e ela é bem irritante. Resumo da ópera, bem paia. Eu me perdi legal. Do que eu tava falando? Enfim, eu só queria trazer uma reflexão sobre esse tipo de assunto, porque numa comunidade tão rica como essa, o que geralmente prevalece são discussões meio sem sentido, ou artistas não sabendo real lidar com o criticismo que eles recebem das obras que eles mesmos criam. Mas no fim do dia, eu só fico feliz que esse tipo de arte consegue ser expressada de tantos jeitos diferentes por pessoas tão diferentes. Essa comunidade tem tanto potencial, e o fato das discussões se resumirem somente a quem você acha que tem o melhor escrima do cenário me incomoda bastante. Pelo menos é refrescante ver tanta gente engajada com esse tipo de arte maravilhosa que é a música, seja o gênero ou bolha que
for. Só é fantástico saber que tem tanta gente que acompanha e curte, seja da maneira que eu critiquei aqui, ou do jeito que eu gosto de achar que eu faço. Mas bem, toda moeda tem dois lados e felizmente o outro lado ele é feito de ouro. Eu acho que tem um cara em específico que merece um vídeo dedicado só pra ele. Na verdade, tem dois. Nossa, isso demorou muito pra sair. Enfim, fazem 10 meses, talvez 11 a esse ponto, eu peço muito perdão. Mas mais um vídeo aí. Deu tempo, demorou tanto pra sair que deu tempo até de, né, ter duas controvérsias na comunidade, né, que com real contrastam, né, com o tema desse vídeo aqui. Mas, obviamente, isso aqui não é um ataque pra ninguém. Isso aqui é uma crítica à comunidade e a obras de arte que eu ativamente consumo, né, velho? Se vocês não conseguem lidar com crítica das obras de vocês, o problema não é meu. Eu vou criticar de qualquer forma. Enfim, muito obrigado por ouvirem. Vai ter mais vídeos aí. Tô fazendo vídeos muito críticos aí, mas eu me divirto. O que eu posso dizer? Enfim. Muito obrigado por ouvirem, muito obrigado a todo o apoio que eu recebi no vídeo passado. Eu já agradeci pessoalmente pessoas que elogiaram e que engajaram. Muito obrigado de verdade, não esperava que aquilo ia dar tão bom quanto realmente deu. O vídeo pegou muitas views em muito pouco tempo, então muito obrigado de verdade. Isso muito bom engajar com vocês dessa nova maneira. Porque, né, eu não é comum pra mim fazer esse tipo de vídeo, e eu quero que se torne uma certa norma aí. Não necessariamente um padrão, porque eu vou fazer o que dá na telha, mas enquanto eu estiver gostando desse tipo de vídeo, eu vou estar fazendo e eu espero que vocês estejam gostando também. Muito obrigado, e olha só, é isso aí. Nos vemos mais aí. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Sou meio vergonhoso.